Muita gente acha que o que manda é o corpo, mas tem quem diga que a mente é o que realmente define a gente. Carne e osso nem fazem mais falta porque hoje em dia dá para jogar a sua consciência em qualquer carcaça de robô. Aqueles remédios espalhados pelo chão mostram que até uma mente destruída se resolve com uma dose de estabilizante. O moleque fica ali encarando a máquina e pensando se a vida ainda faz sentido agora que ser imortal é só uma cirurgia. Uns chiados estranhos saem da boca de metal daquele robô que tenta falar coisas que ninguém mais lembra. As sombras escondem o rosto dele, mas dá para sentir que o clima pesado acabou com qualquer esperança naquele quarto. A máquina chama ele de filho e logo manda a pergunta mais tensa sobre a mãe dele ainda estar viva. A lembrança daquela mulher linda vai sumindo enquanto ele olha para esse esqueleto de metal que sobrou dela. O câncer acabou com o corpo dela e a única solução foi virar esse monte de sucata para a mente continuar por aqui. Presa naquele carregador, a coitada nem consegue se mexer e só solta os barulhos bizarros pela garganta enferrujada. Nosso herói se arruma pro trampo e pede para a máquina ligar para ele mesmo sabendo que ela não move um dedo. Ele vai andando pelo corredor caindo aos pedaços carregando o peso de ver a família apodrecer nessa cidade sombria. O único alívio dele é aquele cigarro enquanto a fumaça toma conta do pulmão nesse começo de dia silencioso. Prédios gigantes e hologramas cercam a favela e deixam o clima totalmente sufocante para quem vive ali embaixo. Morar na periferia é tenso demais porque faltou grana até para comprar um esqueleto de metal decente para ela. A tela do sistema brilha avisando que viver nesse mundo custa muito mais caro do que a gente imagina. O cara percebeu que o buraco nas finanças dele era muito mais fundo do que qualquer um poderia sonhar. Cada centavo que ele ganha se matando de trabalhar vai direto pro bolso das empresas para pagar dívidas infinitas. O som da propaganda ecoa pelas ruas vazias prometendo um futuro incrível para quem vive nesse país de empresas. Um toque irritante quebra o silêncio e uma notificação brota bem na frente dos olhos cansados dele. O plano de hoje é dar apoio num combate pesado que está rolando lá no meio da zona da rua B4. Olhando para aqueles arranha-céus, ele se pergunta se algum dia vai existir felicidade de verdade para quem mora aqui. O pessoal da segurança age rápido que nem uma máquina para proteger o interesse daquelas empresas gananciosas. Conseguir um pouco de paz em Seul no ano de 2055 é uma missão impossível. Faíscas voam para todo lado enquanto o grupo prepara as armas para a porradaria que vai começar naquele beco. Os soldados blindados ficam na espreita esperando a hora certa de mandar o próximo comando fatal. Um clarão do nada cega todo mundo e o primeiro tiro ecoa cortando o ar frio da manhã. É bala voando no escuro e o barulho dos tiros tomando conta do bairro inteiro em questão de segundos. Os soldados saem correndo pelo meio dos escombros para achar os alvos antes que tudo saia do controle. Com o céu vermelho de sangue, ele encara a realidade cruel de um mundo onde o lucro vale mais que a vida. Flashes de memória começam a surgir na mente dele até que ele acorda de uma vez morrendo de medo. Aquele maluco de máscara pula pelo céu em chamas decidido a terminar o serviço antes do sol cair. A gravidade até muda quando o guerreiro acerta o chão e faz o concreto do beco inteiro tremer. O suor frio escorre pelo rosto dele ao perceber que a morte está bem ali encarando ele de frente. Ele aperta o metal gelado da arma se preparando para disparar o que restou da sua última esperança. Um estouro de luz cega tudo quando a bala bate de frente com aquela força demoníaca do inimigo. As sombras dançam no meio do caos enquanto os dois guerreiros se atacam lutando para ver quem sobrevive. O cansaço finalmente domina o anel enquanto ele fica ali parado no meio dos restos de mais uma briga feia. Aquelas olheiras profundas mostram que faz tempo que esse cara não sabe o que é dormir em paz. Por trás das ruínas dá para ver aquela torre gigante enquanto ele sonha em sumir desse inferno para sempre. O dinheiro cai na conta, mas esses números digitais não resolvem o vazio que ele sente na alma. Uma mina misteriosa surge do nada nas sombras e faz o coração dele bater num ritmo diferente hoje. A dor na costela aperta e ele resolve passar numa clínica antes que o ferimento fique pior ainda. Aqueles dois desconhecidos caminham sob as luzes de neon procurando um canto onde eles realmente se encaixem. Os olhos dourados dela brilham com um poder secreto que pode salvar o cara ou destruir a cidade toda. Três desconhecidos sentam juntos num lugar onde o ar parece pesado de tanta ameaça que rola no olhar. Os dois sujeitos trocam um olhar maldoso como se já tivessem planejado algo terrível para a garota do lado. Do nada uma bota pesada esmaga uma lata no chão para dar o sinal daquela brincadeira ridícula.
Pelo vulto das sombras dá pra ver a hora que os valentões derrubam ela no chão frio sem dó nem piedade. Cacos de vidro voam para todo lado enquanto tudo que ela amava se despedaça bem na frente dela. Aquele otário alto de jaqueta vermelha olha para ela pedindo desculpa de mentira só pra zoar a garota. O babaca manda ela limpar a bagunça como se fosse uma empregada e sai andando cheio de marrã. Outra figura misteriosa observa tudo de longe com um jeito calmo, mas que passa um perigo danado. Pelo olhar cansado dá pra ver que esse cara já viu de tudo e não liga pra essas briguinhas bobas. O desconhecido puxa um cigarro e segura firme entre os dedos com uma mão que não treme por nada. Num movimento só ele quebra o cigarro no meio pra mostrar o quanto está enojado com aquela cena. A ponta acesa voa pelo ar e acerta o valentão, fazendo aquele covarde sentir um frio na espinha. A garota arregala os olhos dourados sem entender por que aquele estranho resolveu se meter pra ajudar. Ela fica ali encarando o rosto dele em silêncio, tentando descobrir qual é a desse salvador de última hora. Os dois se abaixam no chão e começam a juntar os pedaços daquele mundo quebrado num silêncio total. Aquela gata de cabelo branco olha com um gelo no olhar e ameaça banir o cara do departamento para sempre. Escondido atrás de um capuz, o cara dá uma risada e solta uma pergunta aleatória sobre trem a vapor. Ele aponta o dedo para frente cheio de marrã para terminar aquela explicação bizarra sobre o que estava rolando. Enquanto as sombras somem no beco, a dupla tenta entender como a situação ficou tão tensa do nada. Eles ficam ali parados um do lado do outro tentando processar toda aquela doideira que acabaram de ver. Ela dá um sorrisinho de canto de boca porque finalmente sacou o que ele quis dizer com aquele papo estranho. O rosto dela fica todo vermelho enquanto olha pro parceiro com um jeito fofo que esconde o perigo que ela representa. De repente uma mão alcança o pescoço dele e aperta com tanta força que parece que vai quebrar tudo. Ele cai no chão sem ar de tanta dor, mas a mina pergunta toda preocupada se ele se machucou na briga. Com a voz tremendo ele explica que trabalhar na segurança rendeu umas costelas quebradas depois de um golpe forte. Ela acaba revelando o segredo de que é farmacêutica e sabe exatamente como curar os machucados dele. Rapidinho ela puxa uma maleta médica com o símbolo da Cruz Vermelha para achar o remédio certo para os cortes. Ela começa a explicar tudo direitinho e avisa que ele precisa tomar esse remédio 3 vezes por dia sem falta. Todo lascado, o cara acena dando tchau e começa a sumir no meio da escuridão. Pode ir parando aí, porque ela grita para ele esperar mais um pouco antes de desaparecer na noite. No meio das sombras, uma mulher misteriosa chega no nosso protagonista com um convite do nada. Ele fica todo confuso e sem reação, tentando entender o que diabos essa desconhecida quer com ele. Ela dá um sorriso leve e joga a ideia de eles irem comer alguma coisa boa agora mesmo. Rola uma desconfiança pesada porque o cara pensa se ela quer assaltar ele ou vender os órgãos no mercado negro. Ela racha o bico do medo dele depois de ter visto o coitado contando cada centavo na farmácia mais cedo. O olhar dela é afiado e percebeu que ele apanha no trampo e fica choramingando que nem um cachorro abandonado. Mesmo ele estando na pior, ela achou o esforço dele interessante e resolveu bancar um jantar de luxo hoje. O moleque fica de olho bem aberto e entra em estado de alerta achando que tudo isso é uma cilada. Mas pensando bem, nenhum ladrão ia perder tempo com um cara que não tem R$1 furado na conta. Aqueles olhos verdes encaram ele no fundo da alma quando ele conta que a mãe dele está esperando em casa. Os dois ficam ali se encarando naquele silêncio tenso sob as luzes da cidade com o coração a mil. O suor desce pelo rosto de tanto nervosismo, mas ele decide que comida de graça vale qualquer perigo. O luxo na porta do restaurante brilha tanto que o queixo dele cai ao ver como aquele lugar é caro. As mãos se encostam selando aquele acordo misterioso que pode ser o começo de uma vida nova. O cabelo dourado dela brilha enquanto ela empurra ele para dentro, louca para descobrir os segredos que ele esconde. O anel fica em choque total sentado na frente daquela acompanhante misteriosa no meio do jantar. Enquanto a noite lá fora esfria, ele só consegue pensar na comida quente no longo caminho de volta para casa. Duas silhuetas solitárias aparecem sentadas juntas com as luzes de neon da cidade gigante ao fundo. A Seon resolve puxar assunto se apresentando e perguntando qual é o nome do cara caladão. Com um brilho de curiosidade ela pergunta em qual setor ele trabalha nesse lugar tão perigoso. O coitado do anel confessa que é só um segurança temporário que nem sabe como comer esse pão chique. A real cai pesada quando ela diz que esse trampo é temporário porque ninguém dura muito tempo vivo na segurança.
É a dívida gigante que obriga o cara a se arriscar desse jeito só para conseguir sobreviver mais um dia. A garota fica pensando se ele acha que vai sobreviver só de pão seco encarando esse futuro bizarro. Ele fica sem entender nada quando ela do nada manda ele ficar parado e segurar a faca do jeito certo. Aquelas mãos pequenas começam a mostrar para ele o jeito certo de usar os talheres afiados na mesa. Ela vai cortando a carne cara com toda a calma enquanto o clima entre os dois fica super íntimo do nada. A comida tá 1000 vezes melhor que aquele miojo barato de sempre, parece um sonho que ele não quer acordar. Dar uma volta no parque parece a ideia perfeita para encerrar essa noite estranha, mas bem legal. Sob a luz das estrelas eles conversam sobre a grana preta do esqueleto da mãe dele e aquela dívida pesada. Virar um funcionário padrão de corporação parece o maior luxo nesse mundo todo ferrado. Ela solta como quem não quer nada que já teve um rolo com a empresa gigante que manda na cidade. Os dois ficam ali parados olhando pro horizonte enquanto o vento bagunça o cabelo deles. O cara fica em choque total porque o passado dela é chique demais pro nível dele. Agora as empresas mandam em tudo na rua já que o governo simplesmente deixou de existir. Ter grana e poder costuma ser o caminho normal e ele não entende por que ela desistiu disso. A luz suave ilumina o rosto dela enquanto ela começa a contar os seus desejos mais secretos. Na cabeça dela a única coisa que realmente importa é atingir a perfeição humana com esses olhos dourados. Ter um sonho tão grande parece impossível, mas ele ainda acha a ideia bem impressionante. O plano de Aneu é só tirar umas férias numa praia no Tahiti para fugir de todo esse estresse. Uma luz branca bizarra corta o centro da cidade parecendo um pilar que veio direto do céu. Aquele dia calmo no parque termina com um papo mais sério perto das sombras. A escuridão toma conta do lugar e ele percebe que já deu 10 horas da noite. O clima fica tenso de repente quando ela chama por ele uma última vez. Ele agradece com uma voz sincera e sai correndo para tentar chegar em casa logo. Essa garota misteriosa fica encarando nada com esses olhos amarelos brilhantes que parecem ler sua alma. Do nada ela abre um sorriso provocante e pergunta se ele vai deixar uma dama andar sozinha nessas ruas escuras. Aneu fica sem reação com essa mudança de atitude porque não esperava esse tipo de conversa hoje. O tom de voz dela fica mais suave ao comentar como essa cidade de concreto pode ser cruel e solitária para quem tá sozinho. Ela solta uma bomba ao confessar que sentiu uma conexão estranha e acabou gostando dele de verdade. O coitado começa a suar frio e não consegue nem piscar tentando processar essa declaração romântica do nada. O silêncio toma conta enquanto o protagonista de capuz decide que o melhor é só levar ela em segurança para casa. Ratos pequenos correm pelo chão alaranjado sob as luzes fracas da cidade enquanto os dois seguem o caminho. Umas máquinas estranhas surgem nos becos parecendo monstros de metal vigiando cada passo deles no escuro. Os dois caminham juntos em direção aos prédios gigantes que brilham com uma luz azul fria e intimidadora. A silhueta deles parece minúscula perto daquelas construções enormes conforme chegam no coração da metrópole. Ela fica curiosa para saber por que ele se recusa a trocar sua carne humana por um corpo de metal potente. O dinheiro é um problemão, mas o cara assume que tem medo de perder sua essência natural para virar puro aço. Ela argumenta que até os chips cerebrais mais modernos são só ferramentas se a pessoa não renascer de verdade. Aneu apenas concorda com o que ela diz enquanto olha para o horizonte pensando no seu futuro nesse mundo tecnológico. Diante das ruínas ela afirma que a humanidade vai sofrer para sempre a menos que consiga desafiar as leis do destino. Aneu fica com aquela cara de quem não tá entendendo nada do que essa garota tá falando agora. Aqueles olhos dourados parecem atravessar ele quando ela pergunta qual é a verdadeira origem da dor humana. Ele fica repetindo as palavras dela enquanto olha para os prédios caindo aos pedaços e tenta achar um sentido naquilo. O silêncio fica pesado entre os dois com o vento frio batendo no rosto deles bem na beira daquele deserto urbano. Uma cabeça robótica gigante observa tudo de cima enquanto ela diz que a vida humana pode ser só um sofrimento infinito. Cabos de energia arrebentados balançam sobre as ruas verdes já que o mundo antigo foi abandonado faz tempo. Na porta do apartamento a garota dá um sorrisinho e agradece por ele ter sido um cavalheiro e acompanhado ela. O jovem fica ali parado no corredor mal iluminado dizendo que não foi nada demais depois daquele jantar incrível. Quando o protagonista se vira para ir embora sente uma sensação estranha percorrendo o corpo inteiro.
Ele segura o braço dela com uma força repentina como se o instinto de sobrevivência tivesse gritando para ele agir. Um barulho de trovão ecoa pelo corredor enquanto a realidade em volta dele se transforma em algo perigoso. Dá para ouvir o som de passos no chão frio enquanto alguém misterioso observa as luzes da cidade sumindo no céu. Eles ficam juntos encarando o cenário de um mundo que está desmoronando bem na frente dos olhos deles. Aneu começa a suar e percebe que tem algo muito errado com esse lugar enquanto o coração dele dispara. Essa garota misteriosa sorri e pergunta se o rapaz está mesmo curioso para descobrir os segredos dela. As sombras se misturam sob um céu caótico enquanto essas duas almas compartilham um momento inesquecível. Ela sussurra uma tentação perigosa sugerindo que os dois larguem tudo e sumam desse mundo cruel de uma vez. O suor escorre pelo rosto dele quando ele percebe que o peso da realidade está batendo de frente com o desejo de fugir. A lógica grita na cabeça dele que ele precisa resistir a essa armadilha linda porque a vida dele já está por um fio. Cada centavo que ele ganha vai direto pro bolso de outra pessoa já que a dívida enorme prende ele no emprego lixo. O pensamento na mãe esperando em casa mexe com o coração dele, mas a escuridão em volta parece bem mais acolhedora. Os olhos dela brilham com um plano escondido enquanto ela espera ele tomar a decisão que vai mudar tudo. Uma mão macia toca o peito dele para impedir que ele volte para aquela realidade sem graça e fria de sempre. A vida dele sempre foi só trabalho duro até esse exato momento em que o espírito dele começou a quebrar. Ela implora para ele ficar só por hoje para que eles possam esquecer que o resto do mundo existe. Ela só pede um dia de liberdade e a vontade de parar de lutar fica quase impossível de ignorar agora. Aparecem 5 chamadas perdidas da mãe no celular, mas as sombras dessa nova conexão dominam a atenção dele. A realidade vai sumindo num vazio amarelado onde um único olho observa o fim de todos os valores dele. Tudo o que ele conhecia desaparece e a silhueta daquela garota vira a única coisa que sobrou na mente dele. Esse jovem senta na beira da cama com um olhar distante enquanto começa a falar da mãe para sua companheira. O amigo dele dá uma risadinha debochada perguntando se um homem feito ainda precisa ser tão apegado à mamãe. As sombras escondem o rosto dele enquanto ele explica sobre as ligações silenciosas de uma mulher que não fala mais. Ela fica preocupada de verdade e manda ele ir embora agora mesmo para ver se a família tá bem. O protagonista levanta para sair e confessa que aquele tempo que passaram juntos era tudo o que ele precisava. Com as mãos no ombro dele, ela se oferece para ser o seu porto seguro sempre que a vida ficar difícil demais. Um sorriso gentil aparece no rosto dela porque ela acredita que todo mundo precisa de alguém para se apoiar. Esse guerreiro caminha pelas ruínas da cidade destruída e promete ligar para ela antes de sumir na escuridão. Ele atravessa a porta escura e corre em direção à luz para tentar escapar do peso enorme do seu passado. As memórias levam ele de volta para uma infância de guerra onde um garotinho se viu perdido e sozinho no mundo. O suor escorre pelo rosto aterrorizado dele enquanto os pezinhos travam no meio de um beco gelado. Monstros disfarçados de gente caçavam crianças naquelas favelas para vender como se fossem mercadoria barata. O som de botas pesadas esmaga o cascalho enquanto um vulto enorme se aproxima da criança indefesa no escuro. O menino olha para cima em silêncio absoluto e percebe que o seu pior pesadelo finalmente alcançou ele. Tem umas faixas cobrindo a cabeça desse estranho assustador que parece mais um fantasma do que um homem vivo. Uma voz desesperada ecoa pelo corredor frio e escuro enquanto alguém grita o nome de Aneu bem alto. As sombras dançam contra a luz laranja forte enquanto uma mãe abraça seu filho com força perto da saída. Eles se movem rápido em direção à luz, mas o perigo que se esconde nas sombras ainda não acabou. Dá para ouvir o clique do metal enquanto ela prepara a arma para o confronto final que vai mudar a vida deles. A mira dela continua firme apesar do medo, com o cano da arma apontado direto para a cabeça do inimigo. Tudo fica vermelho quando um único tiro quebra o silêncio e acaba com a ameaça na mesma hora. Sussurros baixinhos cortam a tensão enquanto ela pergunta desesperada se o filho ainda tá bem. O corpo pequeno dele volta a ficar aquecido quando ela o puxa para um abraço cheio de proteção e amor. Ela fala palavras doces e avisa para ele nunca olhar para trás para não ver o horror que ficou para trás. Os dedos pequenos apertam a madeira com força enquanto o menino pensa se a mãe acabou de tirar uma vida. O cheiro de pólvora toma conta do ar e as mãos dela tremem conforme a ficha do que ela fez começa a cair. Esse garotinho faz uma promessa silenciosa de ficar forte o suficiente para proteger ela desse mundo cruel.
Os anos passam e o homem adulto fica ali na porta encarando seu passado com outros olhos. Uma figura mecânica velha senta no canto esperando e pede desculpas por ter chegado tão tarde hoje. A Neo conta a história de uma mulher estranha que quase arrancou o rosto dele durante o encontro. Esse cara de capuz está falando de um jantar que ele entendeu tudo errado porque não tem amigo nenhum no mundo. Eles passaram a noite inteira se divertindo tanto que ele nem viu as dezenas de ligações no celular. Com um olhar vazio pro horizonte, ele pergunta para a pessoa do outro lado por que eles resolveram ligar. O silêncio toma conta e a expressão dele fica séria e fria antes de revelar algo muito pior. Perto dali uma máquina bizarra surge cheia de ratos imundos rastejando sobre um cérebro vivo preso num pote de vidro. Esses ratos ficam roendo a fiação toda enquanto aquela máquina bizarra brilha fraco e solta uns estalos. Um vulto aparece no meio do nada perguntando com raiva por que a ajuda demorou tanto para dar as caras. O protagonista entra na oficina e o clima é de cemitério de robôs onde alguns ganham vida e outros só apodrecem. O mecânico barbudo usa uma lente especial para ver se ainda tem salvação para a garota estirada na mesa gelada. Em vez de ajudar o velho, manda o cara falar logo com o seguro para resolver essa burocracia de uma vez. O choque de realidade vem quando o mecânico avisa que o cérebro dela já era e só resta enterrar. No meio daquele cenário destruído, ele liga para a empresa para ver como faz para descartar esse modelo XP1. O cara começa a perder a linha jurando que pagou todas as parcelas do seguro sem atrasar um dia sequer. A raiva sobe quando ele pergunta se esse modelo específico não tem direito nem a um enterro decente. Uma voz de atendente super fria diz que o suporte acabou faz tempo porque ela é só sucata velha. O desespero toma conta quando ele olha pro lado e vê que o mundo é só um lixão cheio de sofrimento. Ele se sente um nada percebendo que o destino tá esmagando cada gota de esperança que ele ainda tinha. O jovem pisa firme na terra seca atravessando a cerca para entrar numa terra de ninguém onde o bicho pega. Uns caras com cara de poucos amigos cercam o caminho dele já armados e doidos para arrumar briga. O clima fica pesado quando ele passa trombando no ombro daquela gangue sem abaixar a cabeça. O silêncio acaba com o grito do líder do grupo que vira com um olhar de quem vai matar alguém. O valentão começa a berrar mandando ele sumir dali com aquela caixa de metal velho quanto antes. Por trás dos óculos aquele cara de moicano já tá planejando dar uma surra inesquecível no forasteiro. Os idiotas começam a fazer piadinha com o que tem dentro da lata zombando da única coisa que importa para ele. Ele ouve os piores xingamentos sobre a própria mãe mas continua imóvel igual a uma estátua de gelo. Um outro cara do bando manda o falador calar a boca porque não vale a pena perder tempo com fracassado. O rosto dele fica nas sombras enquanto ele aguenta toda aquela humilhação com uma paciência que dá medo. A raiva é tanta que ele aperta a caixa com tanta força que parece que vai quebrar os próprios dedos. Como a sociedade não considera a mãe dele uma pessoa de verdade, ele tem que carregar esse peso sozinho. Uma fumaça preta sobe pro céu laranja enquanto o fogo queima a última lembrança da pessoa que ele amava. Ele e a mãe só viviam pro trabalho, então não sobrou ninguém para dar uma mão nesse mundo solitário. Esse enterro parece uma piada porque ele sabe que todo mundo ia rir da vida desgraçada que eles levaram. A tristeza acaba com ele porque o plano era dar uma despedida digna para a mãe dele custasse o que custasse. Bate um arrependimento enorme enquanto ele fica ali no canto da cidade pensando que devia ter chegado antes. O sol se põe e a gente sai dessa tristeza direto para uma sala de reuniões fria dentro de uma empresa. Lá na Future Corporation um cara alto encara a equipe para falar sobre um alvo que eles acharam. Sinabro aparece como um cérebro num pote de vidro avisando que a caçada vai começar de novo. Roubaram um projeto secreto deles e agora tem uma médica fugitiva agindo lá no meio da favela. Os agentes de elite prestam atenção em tudo antes de partir para uma missão que vai mudar o jogo. A empresa colocou essa missão como prioridade total e então qualquer erro pode ser fatal para eles. Um dos agentes levanta a mão para tirar uma dúvida que é a mais importante de todas até agora. Uma garota de cabelo todo bagunçado encara o chefe para saber exatamente como eles devem atacar. Ela pergunta se é para passar o rodo em todo mundo ou se precisam levar alguém vivo para interrogatório. Os soldados percebem que o bagulho vai ficar doido e já se preparam para um banho de sangue nas ruas. O comando manda apagar os civis, mas quer vivo quem usou a tecnologia, nem que o time sofra baixas. A chuva cai forte numa tigela e deixa aquele encontro com um clima pesado e sombrio demais.
Seon nunca imaginou que aquele cara estranho ia voltar para casa dela sem dar um pio sequer. O silêncio toma conta do lugar enquanto ela tenta descobrir se deu algo errado na viagem dele. Os dois ficam sentados um de frente pro outro enquanto aquela chuva roxa abafa todo o barulho lá de fora. O capuz esconde o rosto dele no escuro e ele continua ali quieto, parecendo um fantasma na madrugada. Ela dá um sorrisinho de canto e pergunta se ele finalmente voltou para se declarar para ela. A voz dele falha na hora de contar que a mãe dele acabou falecendo enquanto ele estava longe. Ele se sente um lixo por estar tão apegado a uma mulher que ele só viu uma única vez na vida. Ele passou a vida inteira se matando de trabalhar para no fim sentir que nada disso valeu a pena. O rosto dele fica todo sombreado enquanto ele sente o peso do mundo destruindo toda a sua força de vontade. Seon levanta e vai até aquele cara destruído para dar o apoio que ele tá precisando tanto. A chuva continua caindo enquanto ela tenta se aproximar para confortar o coração dele. Ela dá um abraço apertado nele tentando proteger o rapaz daquela realidade cruel da morte da mãe. Ele começa a chorar dizendo que a vida dele foi um erro e que todo mundo só ia sentir desprezo por ele. Ela olha bem no fundo dos olhos dele e garante que a vida dele importa muito para ela sim. A garota de cabelo azul começa a falar de destino e de como eles dois são parecidos nesse mundo cão. Mesmo com as mãos geladas, ela tenta acolher o cara para ele não se sentir mais sozinho nesse deserto. Ela faz uma promessa de salvar a alma dele e mostrar uma felicidade que ele nem sabia que existia. Aquela mulher de olhos verdes encara o rapaz e agradece por ele ter encontrado ela no meio do temporal. Com um cartão preto na mão, ela confessa que adora esse tipo de diversão meio doentia. Ela pergunta se ele curte castelo de cartas e explica como gosta de montar tudo com calma. O ouvinte fica ali parado no escuro sentindo a pressão de cada palavra que ela joga no ar. Eles ficam olhando as luzes da cidade e ela questiona se aquela estrutura frágil não é igualzinha a ele. Os humanos passam a vida toda construindo coisas só para testar o limite de até onde conseguem chegar. De repente ela derruba as cartas com um peteleco e uma cara de quem não tá nem aí pra nada. A nossa protagonista toma um gole da caneca observando as cartas todas espalhadas pelo chão. Tudo desmorona quando uma força maior atinge a base do que eles achavam que era a realidade. O cara fica sem entender nada e pergunta o que ela quer dizer com esse papo todo cheio de metáfora. Ela olha para ele com deboche porque percebe que ele ainda não sacou qual é a real desse jogo. Para ela a sociedade já nasceu fraca de propósito, então ela fez o que precisava para consertar esse erro. Essa garota estranha diz que só aceitou trabalhar naquela empresa lixo para conseguir chegar no seu plano secreto. Corpos de metal e chips no cérebro são só peças para o plano dela de alcançar a herança de Pandora. O que ela quer de verdade é achar um lugar sagrado onde ninguém mais precise sofrer nesse mundo. Tudo funciona na base do karma e a maioria das pessoas acaba se afogando nessa maré de dor infinita. Chamando o cara de Sr. Anel, ela encosta a mão no peito dele para ele focar nela de uma vez. Ela chega no ouvido dele e pergunta se ele quer mesmo se livrar dessa agonia que não para nunca. Com os rostos quase colados, ela promete levar ele para um mundo que ele nem consegue imaginar. Ela encara ele fixamente, descrevendo um lugar de paz onde o sofrimento não tem vez. No fundo daquele olhar dá para ver que ela sabe muito mais do que tá querendo contar agora. Do nada uma caixa de metal pesada começa a tremer toda e cai com tudo no chão gelado. Sobe uma poeira do impacto e a garota vira rápido para entender o que diabos aconteceu ali. A Neo sente o chão vibrar de um jeito estranho e já fica ligado que algo perigoso tá vindo por aí. Uma luz vermelha bate no rosto dela e o clima fica tão pesado que dá até um frio na espinha. Aquele olho brilha forte e a gente percebe que a situação agora ficou muito mais sinistra. Um vulto assustador sai do meio da fumaça e o verdadeiro pesadelo começa a tomar forma ali na frente. Ela aperta o gatilho sem pensar duas vezes e as faíscas douradas saem voando pelo cano da arma. Um golpe pesado atravessa o escuro antes mesmo de alguém conseguir reagir àquele ataque surpresa. O medo começa a aparecer no olhar dela enquanto o suor escorre nesse calor tenso da batalha. Aquele caçador de armadura encara todo mundo com olhos robóticos que não deixam passar nada. Um metal frio encosta na testa dele e o barulho da arma destravando ecoa direto na alma do rapaz. Dois agentes perigosos da empresa aparecem do nada mandando todo mundo largar as armas agora mesmo. Sem saída, o jovem tenta se fingir de inocente para parecer só mais um civil qualquer passando por ali.
Eles reconhecem a garota como Doutora Seomu e mandam ela andar antes que eles usem a força. Com um olhar de fúria ela manda aqueles otários sumirem dali antes que ela perca de vez a paciência. Um dos mascarados aponta para o garoto e pergunta se vale a pena perder tempo com um fracassado daqueles. O Brutamontes reconhece o garoto e dá um sorriso maldoso lembrando de uma história bem triste. O moleque fica com a cara neutra, mas o coração deve estar a mil quando começam a falar do passado dele. Esse monstro começa a debochar do fato dele ter queimado a própria mãe no lixão como se fosse entulho. O cara pergunta se ele não quer pular no fogo também para ficar junto da mãe dele lá no inferno. O vilão não para com as piadas nojentas dizendo que a mãe do garoto não passava de uma máquina velha. Uma sombra bizarra em cima do garoto só serve para ele rir da cara do coitado que tá sozinho no mundo. Esses malucos de máscara acham que caçar gente é diversão e agora resolveram que o moleque já viveu demais. Um dos vilões manda o parceiro ficar esperto, mas o mané realmente acha que o alvo não oferece perigo nenhum. Do nada um estouro ensurdecedor corta o ar e o sangue voa para todo lado enquanto amarrando os caras some na hora. O caos total toma conta com brilhos em vermelho e preto enquanto o caçador misterioso revida com uma precisão absurda. A fumaça vai sumindo e o nosso herói finalmente bota a cara depois de dar um prejuízo enorme pros inimigos. Dá pra ver no rosto dele o peso de cada golpe e os olhos entregam que o cansaço de lutar pela vida tá batendo forte. O desespero bate forte quando ele percebe mais um inimigo vindo com tudo pra tentar finalizar a jogada. O guerreiro saca a carta na manga e se prepara pra mostrar pra esses tontos o que é poder de verdade. Os caras cercam ele por todos os lados, mas o herói nem pisca e continua firme sem demonstrar um pingo de medo. Uma luz cega todo mundo quando ele manda um balaço fenomenal que faz o silêncio do campo de batalha sumir. O tiro acerta em cheio e explode a cabeça daquele mascarado arrogante que começou toda essa confusão. Outro monstro voa longe com o impacto do ataque que chega a rasgar o ar em volta de tanta força. Uma explosão épica faz o chão tremer e cobre o lugar com um brilho destrutivo que não deixa sobrar nada. No fundo ele tá fazendo tudo isso pela garota que tá ali caída e precisando desesperadamente de proteção. A Neo estica o braço enquanto o barulho metálico de uma trave ecoa pelo corredor pesado. O suor frio escorre pela testa dele porque a pressão de estar ali tá começando a esmagar a alma do cara. Tudo vira um borrão quando ele se joga na direção daquele dispositivo estranho que caiu no chão sujo. Ele segura o metal gelado com tanta força que fica claro que desistir não faz parte dos planos de hoje. As bordas afiadas brilham e ele já se prepara para mandar um ataque devastador para cima dos oponentes. Nosso herói salta que nem uma sombra antes de descer com uma vontade de matar que pode mudar o destino dele. O corpo dele vira pura velocidade parecendo um rastro vermelho de raiva atravessando a sala inteira. O concreto vira farelo quando o poder absurdo dele atinge o solo com tudo. Ele levanta aquela caixa pesada junto com o peso de um passado que não dá mais para ignorar. O barulho de metal rangendo domina o lugar enquanto as engrenagens da arma liberam uma energia bizarra. Esse jovem guerreiro encara a escuridão de frente segurando o que pode ser a única chance de sair vivo dali. A gravidade parece que nem existe quando ele pula para longe do caos para conseguir um ângulo melhor de ataque. Os olhos dele brilham com uma determinação de ferro porque ele não vai deixar mais ninguém que ele ama morrer. Barulhos distantes ecoam pela sala enquanto a caixa descansa no chão esperando o próximo round da briga. O tempo começa a congelar quando uma engrenagem gigante surge na mente dele sinalizando algo lendário. Tudo parece ficar em câmera lenta enquanto o anel desaba no chão com o corpo gritando de tanta dor. A visão dele quase apaga de vez, mas uma faísca de sobrevivência mantém o coração batendo naquele chão gelado. A gravidade parece puxar ele para o abismo enquanto a mão tenta alcançar uma esperança que sumiu faz tempo. Aquele objeto de metal gigante tá ali em cima dele parecendo um túmulo pronto para enterrar os sonhos do moleque. O mundo se quebra em 1000 pedaços quando o golpe final acerta e manda o espírito dele pro completo desconhecido. O sangue espirra na tela digital enquanto o sistema pifa e deixa o coitado preso num pesadelo de ruído vermelho. A mente dele fica cheia de interferência e o mundo lá fora vira uma mistura de sombras e gritos de dor. Os dedos apertam a superfície branca com uma força desesperada enquanto a vida vai embora aos poucos. 2 caras param em cima do guerreiro derrotado para mostrar que a caçada desses assassinos finalmente acabou. Um sorriso maldoso aparece naquele rosto porque o monstro adora ver a vida sumindo dos olhos de alguém.
A ruindade transborda desse caçador que trata todo esse massacre como se fosse só mais um dia comum de trampo. Uma silhueta enorme domina o espaço e joga uma sombra pesada sobre o jovem que perdeu tudo nessa noite. O psicopata mascarado segura a caixa com força e se prepara para dar o golpe que vai apagar o herói da história. Uma luz branca cegante explode em uma onda de choque que reseta tudo e muda o destino de todo mundo ali. O toque de um celular chato ecoa num apartamento bagunçado enquanto a TV passa uma notícia que ninguém liga. Essa menina de cabelo azul pega o telefone para atender uma ligação misteriosa bem no meio dessa bagunça toda. Uma voz desesperada do outro lado avisa que eles estão com um problemão envolvendo o anel agora mesmo. Ela solta um suspiro porque já sabia que aquela gente era só papo e nem podia ser chamada de ser humano. A determinação toma conta dela enquanto ela fecha o punho e promete chegar lá em questão de minutos. O sistema interno dela liga na hora enquanto o aparelho de controle emocional estabiliza os hormônios dela. Uma nuvem de poeira sobe atrás da moto enquanto ela acelera pro pilar branco gigante que domina a cidade. Aqueles olhos azuis brilhantes nem saem da estrada já que ela precisa se preparar para essa missão pesada. Agentes de elite se reúnem no saguão enquanto o comandante começa a explicar o estado de emergência atual. 3 trabalhadores já eram e o alvo principal conseguiu fugir para um bunker com um aliado desconhecido. A curiosidade bate nela e ela pergunta se os novos inimigos são só um bando de máquinas avançadas. Ninguém sabe a real ainda, mas o comandante acha que eles já tomaram conta de toda a energia do bunker. Cada soldado recebe a ordem de trazer os alvos vivos, não importa quanto sangue tenha que correr. O primeiro esquadrão sai voando para cortar a luz e prender os fugitivos dentro daquela gaiola de metal escura. As ordens para o segundo esquadrão são diretas e ela aceita o plano de invadir o lugar para resgatar o doutor. O metal rende quando ela aperta o punho mecânico pronta para moer qualquer um que entrar no caminho dela. Os comandantes gritam para as unidades se mexerem porque a caça ao nosso protagonista entrou em uma nova fase. Botas mecânicas pesadas amassam o asfalto enquanto esses soldados de elite se preparam para entrar no esgoto da cidade. Uma nave de transporte gigante ruge no céu da noite levando um exército corporativo inteiro pro alvo. Dentro da cabine de metal gelado os agentes ficam em silêncio se preparando para um massacre sem saída. Sinabro avisa pelo rádio que o alvo matou 3 contratados e deu um jeito de escapar da armadilha com vida. Aquela agente de cabelo cacheado parece preocupada e comenta que o parceiro deles deve estar morto depois dessa briga. Perder tanto sangue assim costuma matar qualquer um, mas o comandante acha que o alvo ainda está respirando. Tem gente que acredita que o doutor fez uma cirurgia especial para transformar um moribundo em fantoche de empresa. As ordens chegam para invadir o prédio com lasers e acabar com a missão o mais rápido possível e sem erros. Essa mulher letal deseja boa sorte antes da nave mergulhar no caos das ruas pro ataque final. De volta para a realidade, o jovem abre os olhos e tenta entender onde foi que a memória dele parou nesse pesadelo. Imagens violentas dele puxando o gatilho martelam a mente, já que morrer parecia melhor que virar uma máquina oca. Nosso herói confessa que a vida dele nunca foi diferente de qualquer outro coitado olhando pro horizonte escuro. O pânico bate do nada quando ele sente cheiro de metal frio e percebe que o suor esconde um segredo tenso. Tudo vira de cabeça para baixo quando ele olha para baixo e vê um esqueleto mecânico no lugar da carne. O suor escorre pelo queixo dele enquanto a ficha da nova existência finalmente cai na mente perturbada dele. Ele olha para o próprio peito e não vê nada além de uma estrutura de metal onde antes batia um coração humano. O medo toma conta da visão dele enquanto ele tenta apagar o pesadelo com mãos que não sentem mais calor. Aqueles dedos mecânicos tremem e fazem barulho de cliques parecendo um instrumento maldito nessa sala clara. Essa versão do anel parece um fantasma vazio preso dentro de um monte de lixo tecnológico descartado. O protagonista caminha na direção daquela luz amarela cegante carregando o peso de uma vida que foi roubada. A confusão toma conta dos pensamentos dele porque o ar em volta parece totalmente diferente do que ele conhecia. Seu percebe o esforço dele e avisa que até o ato de piscar vai parecer estranho por um bom tempo. Essa mulher misteriosa dá um sorriso e diz pro coitado que ele finalmente acordou de um sono muito longo. Os dedos humanos e macios dela encostam no metal duro dele para lembrar que ela ainda tá ali do lado. Os dois ficam ali juntos enquanto ela oferece o próprio corpo para ele se apoiar nessa fase de mudança. Cabos pretos estranhos saem do pescoço dele e ligam a consciência humana com essa nova carcaça.
Segundo ela, tudo parece estar funcionando numa boa enquanto ela checa se a coluna dele tá firme. A voz dele sai toda metálica e estranha quando ele faz a pergunta mais importante sobre o estado dele. O brilho da vitória aparece nos olhos dela quando ela diz que a cirurgia foi um sucesso total para a missão. Seon revela que tirou o cérebro dele e deu um presente que nem os ricaços mais poderosos conseguiriam comprar. O mundo parece todo borrado e laranja enquanto o anel tenta entender que a vida humana dele acabou para sempre. A sensibilidade volta para os dedos enquanto ele tenta mexer os novos braços e pernas nesse lugar estéril. Ela olha para o paciente com um sorriso no rosto e dá as boas-vindas para uma vida longe daquela miséria de antes. A cara dele é pura confusão enquanto o jovem se pergunta se isso é um sonho ou uma realidade mecânica cruel. Esse projeto de super-humano custou uma fortuna absurda e ele é oficialmente o primeiro sucesso da história. O destino dele era ser só um cérebro num pote até que essa mulher genial resolveu transformar ele numa arma. Ela dá risada e diz que o corpo atual dele é o modelo mais novo que faz a versão antiga parecer sucata. Num tom de brincadeira ela pergunta qual é a sensação de literalmente rastejar para fora do túmulo rumo à luz. Anel vira o rosto pro lado e resmunga que tudo parece um sonho bizarro que ele nunca pediu para ver. Ela cerra os olhos dourados e manda ele parar de frescura e falar logo o que achou desse corpo novo. O cara tá todo quebrado olhando pro teto e pensando que era melhor ter continuado morto do que passar por isso. Um toque suave faz ele lembrar que ainda tá vivo mesmo que agora sua mente mor dentro de uma armadura de metal frio. Ela chega pertinho e manda o real para ele parar de mentir para si mesmo antes que o bicho pegue lá fora. Aquele olho amarelo brilha perigosamente enquanto ela se prepara para soltar a próxima fase do plano maligno. A médica avisa que eles precisam de mais uma cirurgia rápida antes de darem no pé desse esconderijo subterrâneo. O maior problema ainda é a sincronia porque a mente dele e o corpo de metal não param de brigar pelo controle. Como a carne está rejeitando a máquina, ela vai ter que meter um chip eletrônico direto na consciência dele. Com um olhar super tranquilo ela manda o moleque deitar logo porque o tempo dele está voando. O anel fica brisando se virar uma máquina de matar vai finalmente trazer algum sossego para a vida dele. O quarto fica no maior silêncio enquanto aquela mulher misteriosa encara ele com uma cara de quem não tá acreditando. A Seon diz que ele vai ser tipo uma criança pronta para aceitar quem ele é de verdade nesse mundo todo ferrado. Várias sombras se mexem no porão enquanto a tropa de elite se prepara para arrombar a última porta do bunker. O clima fica pesado entre os soldados enquanto eles descem para os níveis mais profundos dessa base de segurança máxima. Os canos das armas miram o escuro total prontos para apagar qualquer um que tente atrapalhar os planos da empresa. O barulho das botas ecoa pelas paredes velhas enquanto os invasores chegam perto do objetivo secreto deles. A líder do grupo tá de olho em tudo procurando qualquer movimento naqueles corredores empoeirados do laboratório. O estalo do metal avisa que a arma tá carregada e prontinha para fazer a justiça da corporação do jeito mais bruto. As câmeras térmicas mostram vários pontos de calor no scanner confirmando que o nosso herói tá mesmo ali. Um olho vermelho brilha na tela e o sistema inteiro entra no modo de combate total agora mesmo. Pontinhos de laser vermelho aparecem na jaqueta dela enquanto ela busca o próximo alvo pela mira nesse lugar sombrio. As portas de metal rangem abrindo devagar e os agentes se preparam para invadir o laboratório onde a galera tá escondida. Com o resto do time logo atrás, o esquadrão avança pelo escuro para terminar o serviço sem perder nem um segundo. Ela fica de queixo caído porque nunca imaginou que ia haver uma tecnologia proibida tão bizarra quanto essa hoje. O lugar tá cheio de tanques de vidro com órgãos mecânicos e cérebros humanos parecendo uma galeria de arte bem macabra. Aquele líquido amarelo mantém vivo um cérebro que parece agitado demais para algo que foi arrancado de uma pessoa. Os dois lados do teste mostram como esse mundo trata a vida humana apenas como se fosse peça de reposição. As luzes brancas ficam piscando no laboratório enquanto todo mundo ali sente que o clima vai explodir a qualquer momento. De arma em punho ela avisa a central que finalmente acharam o alvo depois de tanto procurar naquela escuridão. As ordens chegam pelo fone mandando invadir o quarto assim que a energia estabilizar para começar o ataque. Lá na sala de controle, o especialista de cabelo verde confirma tudo e se prepara para desligar o sistema de vez. Um barulho de estática explode nos alto-falantes e o pulso eletrônico detona toda a segurança da área num piscar de olhos. O grupo de elite avança com as armas apontadas para frente porque precisam pegar a doutora antes que ela escape.
As engrenagens travam e as máquinas pesadas se preparam para receber os invasores com uma explosão de energia. A Seon se vira e ouve a voz da empresa lembrando que ela quebrou todas as regras possíveis hoje. Várias sombras aparecem na entrada quando os soldados da corporação finalmente conseguem arrombar a porta reforçada. O agente de cabelo enrolado dá aquele olhar gelado e avisa que a doutora fora da lei está oficialmente presa. A Seon levanta as mãos com um sorriso debochado e rala da cara desses convidados da empresa que chegaram sem avisar. Ela dá uma olhadinha para a mesa de cirurgia porque detesta ser atrapalhada enquanto cuida do seu novo parceiro. Armas pesadas miram direto no peito dela enquanto os soldados gritam para ninguém se mexer se não quiserem virar peneira. Esses capangas da empresa foram rápidos, mas a cara de tranquilidade dela mostra que ela já tem um plano B na manga. As silhuetas se enfrentam um impasse onde qualquer erro pode transformar aquele laboratório num banho de sangue. Com os olhos amarelos brilhando, ela sugere que eles tentem resolver as coisas na paz em vez de saírem na mão. Ela coloca a mão nas costas e pega um gatilho estranho, jurando que no fundo ela é só uma pessoa pacífica. O agente líder fica desconfiado percebendo que essa médica é muito mais sinistra do que diziam os arquivos dela. Ela aperta o botão vermelho com toda a calma do mundo para ativar um poder que ninguém ali faz ideia que existe. Uma onda de choque gigante sai do chão e joga os invasores blindados para longe como se fossem feitos de papel. O soldado caído no chão tenta recuperar o fôlego e pensa se a base ativou algum tipo de controle de gravidade. A nossa doutora Gênio olha para eles com um sorriso de Deus e explica que essa força é a tal da causalidade primordial. O pavor toma conta da cara da agente quando ela percebe que caiu direitinho na armadilha de uma deusa mecânica. Luzes fortes cegam todo mundo enquanto uma presença gigante entra no lugar com passos pesados e perigosos. Aquela sombra monstruosa chega bem perto e encara o fundo da alma dela com 2 olhos brancos brilhantes. O medo trava o corpo dela enquanto ela espia pelo canto e vê o verdadeiro terror acontecendo bem ali na frente. Uma boca demoníaca feita de pura energia sobe pro céu para acabar com qualquer pingo de esperança que restava. O escuro engole os corpos enquanto um único golpe pesado joga o inimigo com tudo no chão gelado. Todo mundo voa pelos ares que nem boneco de pano quando uma explosão gigante faz a base inteira tremer. Aqueles soldados sem coração ajeitam a mira e se preparam para descarregar um caminhão de munição no alvo. Ela olha para trás com um jeito misterioso e sussurra um nome que nem deveria existir nessa época. O grito para todo mundo atirar sem parar ecoa pelo corredor enquanto os agentes tentam cercar a presa que foge deles. Esse novo corpo de metal se levanta no meio de um pilar de luz parecendo um deus que renasceu do lixo. Pedaços da realidade flutuam no vazio enquanto o mundo em volta começa a sumir devagarinho. Uma lembrança do passado deles cai pelo ar e some no meio da escuridão lá embaixo. O concreto rachando debaixo dos pés dele prova que esse novo corpo tem uma força que nenhum humano consegue ter. Ela olha bem no fundo dos olhos dele e diz o nome dele com um carinho que nem combina com esse lugar terrível. Todos os segredos que ele escondia aparecem quando ela mostra que sabe de toda a luta solitária que ele passou. A Seon cochicha que a mãe dele se foi e agora ele tá livre para viver a própria vida a partir de hoje. Ela pergunta se ele vai mesmo entregar essa vida nova para os mesmos monstros que detonaram o passado dele. A sombra cobre o corpo dele enquanto ela manda ele se segurar naquele sentimento que tá queimando no peito. A voz dela ordena que ele foque toda a sua energia nessa sensação antes que tudo desabe em volta deles. Poeira e destroços voam pelo céu alaranjado enquanto o chão treme por causa de um poder antigo e esquisito. Aqueles 3 capangas blindados acham que vão ganhar sem saber que uma força de outro mundo tá despertando. O suor escorre pelo rosto dele até que um olho verde abre de repente com um brilho que gela o sangue de qualquer um. O corpo esquelético dele se levanta contra a luz forte enquanto o destino começa a ser reescrito do zero. Um crânio quebrado fica ali no vazio porque tudo o que aconteceu no universo serviu para chegar nesse exato momento. Aquele passarinho observa do penhasco enquanto o mundo entra numa era que nenhum humano vai conseguir peitar. Os primeiros humanos começaram a longa jornada da civilização dando os passos iniciais rumo ao que era novo. A evolução vai desde a primeira célula até as estrelas e a força invisível que controla a gravidade de tudo. Essa tal causalidade cósmica mexeu com tudo o que existe e criou as leis que regem o universo inteiro. Os dedos de metal se fecham enquanto um buraco negro abre na cabeça dele para assistir o fim da humanidade.
Esse pesadelo mecânico se pergunta se ainda pode ser humano depois de ter chegado na fonte de toda a criação. Aquela cabeça de metal tá usando um boné simples enquanto o olho único brilha de um jeito bem estranho hoje. A máquina esguia esquelética fica parada em cima de uma cratera enquanto um soldado mira no peito de metal dela. Dedos finos se esticam pro horizonte destruído como se um deus sombrio tivesse tomando conta desse caos urbano. A escuridão toma conta do corpo de metal quando ele resolve pular de cabeça no brilho da explosão gigante. Os três agentes metidos olham para baixo achando que venceram sem notar que o verdadeiro pesadelo tá chegando. O soldado líder grita de raiva xingando tudo antes de perceber que o tempo dele nesse mundo acabou. O medo trava o grupo todo quando linhas vermelhas de energia surgem atrás deles parecendo garras da morte. Vários raios caem no chão e o guerreiro esquelético continua firme bem no meio do estrago que ele causou. Eles descarregam as armas, mas o chumbo não faz nem cosquinha na pele de titânio reforçado daquele monstro. Um pisão pesado transforma o concreto em pó só para mostrar que a força da máquina é muito maior que a de qualquer pessoa. A vitória já está garantida para a máquina enquanto ela se apoia nos destroços desse mundo que tentou acabar com ela. Um olho dourado mira nos alvos e vasculha a alma deles procurando qualquer motivo para ter piedade antes do golpe final. Uma fumaça preta segue o rastro desse ceifador que desce pro abismo para encerrar esse ciclo pesado de sofrimento. No meio do escuro a jovem El tá sozinha quando o celular dela toca com um aviso urgente. Com sangue escorrendo pelo rosto ela mal consegue responder enquanto o time dela implora por notícias. A Seon olha para os destroços e percebe que foi a única que sobrou viva depois desse massacre total. Ela tá sentada a 10 metros de distância para a gravidade pesada daquela máquina não conseguir pegar ela. Um olho flutuante pulsa uma energia bizarra que parece que vai engolir o mundo inteiro para dentro de um vácuo. O calor tá de matar e ela percebe que a máquina fica bem lenta quando liga esse campo de gravidade. Várias rachaduras aparecem nos ossos de metal do monstro enquanto ele sofre para aguentar o próprio poder absurdo. O sistema interno dela controla os batimentos e ela se prepara para fritar o inimigo com uma sobrecarga total. Esse pesadelo mecânico encara de volta com um olhar vazio que gelaria o sangue de qualquer pessoa normal. Para sobreviver ela precisa manter distância enquanto calcula como vai encarar essa força absurda. O monstro segurou o campo de gravidade por 6 minutos inteiros só para bloquear cada bala que ela disparou. Várias rachaduras surgem na carcaça enferrujada provando que até um deus da gravidade tem limite. Ela pula para trás e atira de novo porque sabe que nada nesse universo escapa da gravidade. Cada tiro gera uma explosão de energia e obriga a criatura a gastar o resto da bateria dela. As balas cortam o ar cheio de poeira para manter a pressão no alvo antes dele conseguir reagir. O plano dela é aumentar a distância entre eles até que o monstro finalmente caia em pedaços. Os dois lutadores se enfrentam no meio dos escombros para ver quem vai sobreviver a essa batalha final. As sombras cercam o jovem enquanto a nova forma dele surge como um fantasma vindo direto do inferno digital. O medo trava o coração da agente da corporação porque ela nunca esperou que o alvo virasse um monstro gigante. Um círculo de luz explode do peito dele sinalizando o nascimento de um poder que desafia qualquer lógica. Aquela estrutura esquelética gigante domina o campo de batalha como um deus sombrio pronto para julgar todo mundo. Uma dor aguda atinge a mente dela que grita pelo braço quebrado enquanto a presença dele esmaga o ar em volta. Olhos mecânicos e frios encaram a garota que antes achava que era caçadora nesse jogo bizarro de morte. As lágrimas se misturam com a sujeira no rosto dela enquanto ela prepara a última mensagem para a empresa que a mandou ali. O esquadrão de elite dela virou apenas carne barata depois que esse demônio mecânico acabou com todo mundo hoje. Ela arrasta o corpo quebrado pelo concreto tentando fugir da sombra da máquina que destruiu o mundo dela. Vibrações pesadas sacodem o chão até que um pilar de energia atinge as ruínas e encerra essa briga caótica. O silêncio finalmente volta enquanto o esqueleto gigante fica parado no meio da fumaça e do cheiro de circuito queimado. Os dados confirmam no rádio que o alvo chegou num nível de sobrecarga que nenhuma mente humana aguenta. Bem acima de toda essa miséria, uma sombra da corporação observa os dados e manda uma equipe de resgate. Sinabro pulsa dentro da prisão de vidro e exige um novo contrato para o garoto que sobreviveu ao impossível. Juridicamente o corpo dele agora é da empresa e ele virou só uma ferramenta presa num pesadelo de aço.
Uma nave de transporte gigante da corporação surge sobre a cidade enquanto um robozinho sinaliza lá do chão. Seon fica em silêncio conferindo o aparelho dela e esperando a próxima fase desse experimento perigoso. Caras em roupas de proteção carregam o caixão de metal para dentro de uma base onde os segredos são bem enterrados. A escuridão envolve a cápsula que guarda um homem que não é mais humano e sim uma arma de destruição. Avisos ecoam pela nave avisando que eles finalmente chegaram no local onde vai rolar o primeiro interrogatório. Números digitais piscam na tela indicando que o nível 54 está pronto para receber o convidado. Ela encara aquela estrutura enorme e se pergunta se a criação dela vai mesmo aguentar esse tranco. Prédios gigantes brilham sob o céu roxo enquanto o peso do futuro cai sobre os ombros dela. Sinabro toma um gole do drink e pergunta se a dose de supressor foi suficiente para segurar a fera hoje. Ela quase morreu de medo na viagem, preocupada que o alvo explodisse e destruísse o carro inteiro. Todo mundo fica de olho nas telas porque o monstro dentro daquela carcaça deve estar acordando agora. Os médicos recebem um aviso sério para manter tudo estável antes que a situação saia do controle. Paredes reforçadas são essenciais porque esse lugar chique ia ficar um lixo se ele resolvesse quebrar tudo. O líder misterioso arruma o terno e decide que finalmente chegou a hora de encarar um novo funcionário. Olhos frios observam por trás daquela máscara de cérebro nojenta enquanto ele entra para começar o pesadelo. O holograma brilhante dá uma ordem bizarra para cuidarem do corpo original enquanto a máquina nova fica quieta ali. Dois vultos confirmam que toda a preparação para a próxima fase do experimento já está pronta para rolar. O cientista preocupado avisa pro chefe que nenhuma sala é forte o bastante para segurar o poder desse cara. O chefe de segurança ignora todos os avisos e entra na zona de perigo sem demonstrar nenhum medo. Faíscas de energia pura saem dos dedos de metal enquanto o sistema calibra o poder de luta do novo guerreiro. Aquela silhueta dourada avança pela câmara enquanto o pessoal observa cada movimento pelo vidro. O holograma zoa os móveis baratos e lembra que um fantasma de luz não sofre com desconforto físico. O comandante Senten manda a equipe soltar as travas pesadas do monstro que eles acabaram de montar. A cara deles é de puro terror ao perceberem que soltar essa arma pode ser o maior erro do dia. O vapor sobe enquanto o caixão vertical abre e revela a carcaça mecânica que agora guarda uma mente humana. O escuro esconde o rosto dele, mas o olhar vazio da máquina faz cada agente sentir um gelo na espinha. O cara de óculos treme de pavor porque o Sinabro trouxe um monstro de verdade para dentro da empresa. A parceira dele parece de saco cheio e pergunta se ele vai parar de choramingar igual criança. A Neo levanta o novo braço mecânico e encara o aço frio que substituiu a pele e os ossos de antes. Essa versão nova do protagonista olha para os próprios dedos com uma cara de quem perdeu a humanidade. Um vulto todo distorcido cumprimenta o protagonista com uma voz gelada dando as boas-vindas ao Anel. Anel vira a cabeça de metal e avisa que não é inimigo de ninguém ali dentro daquele prédio. O líder misterioso aponta o dedo e manda um subordinado trazer umas roupas novas pro convidado. Um monte de pano voa pelo ar e cai com um barulho seco bem na frente dos pés do herói. As roupas ainda estão sujas de sangue seco, mas o estranho oferece elas como um sinal de paz. Se ele colaborar, pode até ganhar uma lavanderia premium, já que eles querem que tudo corra bem. Nosso herói escuta calado o cara dizer que aquelas 3 mortes não foram nada para a empresa. Mudando de assunto, o cara com a cara bugada se prepara para fazer a pergunta mais importante do dia. Ele quer saber se o jovem estava mesmo trabalhando com a doutora Seon antes da cirurgia. A Neo olha por baixo do capuz e admite que ela realmente faz parte da vida dele. O líder da corporação finge simpatia ao comentar que as coisas devem ter sido pesadas para um humano. O cansaço toma conta do olhar do protagonista enquanto ele concorda que a jornada dele foi bizarra. Muita gente morreu, mas o problema real é o uso proibido de tecnologia de alto nível. Aquela tecnologia médica secreta está enfiada no peito dele e serve de prova que ele é ilegal. O monstro distorcido chega mais perto e declara que o jovem cometeu um crime corporativo gravíssimo. O coitado tenta explicar que deu um branco total na mente dele e que ele não lembra de nada daquela noite. As sombras se movem enquanto o monstro corporativo duvida da memória dele e encara o esqueleto de metal. Uma energia pesada corre pelo corpo mecânico dele enquanto a ficha da transformação começa a cair. O empresário robô pergunta se o jovem acredita mesmo que aquele monte de lixo era o corpo original dele.
O choque trava a cara dele porque o buraco na memória parece um abismo de escuridão e confusão. A lógica diz que o passado não importa agora, já que a situação atual é muito mais perigosa. Uns bugs aparecem na pele dele quando ele nota um botão vermelho estranho surgindo na visão. Quadrados digitais tomam o lugar do rosto e a identidade dele some na frente desse demônio de metal. Uma luz branca explode da cabeça dele e o resto do ego humano se quebra em 1000 pedaços digitais. Cada célula sumiu porque aquela doutora maluca transformou o ser dele em puro material sem vida. A Seon resolveu digitalizar a consciência dele e prender a alma numa máquina de destruição total. Memórias e sentimentos agora são só dados guardados num chip dentro de um crânio de metal frio. O silêncio é a única resposta porque ele nem tem boca para gritar contra esse pesadelo da empresa. As leis da empresa dizem que a alma e o corpo dele agora são da firma como se fosse um software qualquer. Pontos de luz brilham enquanto o monstro revela que um dispositivo de gravidade letal está no peito dele. O medo bate quando o cara de terno fala em desmontar o corpo dele para recuperar o dinheiro. Esse tubarão corporativo começa a falar da luz solar artificial para mostrar como eles são bonzinhos. Ele sugere um trato para o protagonista usar os poderes e trabalhar para a empresa até pagar a dívida gigante. Palavras frias ecoam enquanto o cara diz pro Aneu que a única opção é ser o cão de guarda deles. Trabalhe duro para pagar a tecnologia e depois eles desmontam essa armadura para ele ser um civil comum. Ele fica desconfiado e pergunta o preço exato desse corpo tecnológico que substituiria a carne humana. O cara de terno continua calmo, pronto para soltar uma bomba financeira que destruiria qualquer um. Os dois ficam sentados um de frente pro outro como jogadores de xadrez onde só um tem as cartas boas. O queixo dele cai quando ouve o valor de 7 trilhões porque é impossível pagar esse dinheiro todo. Estrelas de TV famosas ganham milhões, mas nem elas poderiam sonhar em pagar essa dívida. Esses famosos teriam que trabalhar todo santo dia sem folga para chegar nesse nível de riqueza. São exatamente 192 anos de trabalho pesado para pagar essa unidade de gravidade. Rola um silêncio enquanto o protagonista olha para os dedos de metal e percebe que virou escravo do sistema. Um porta-aviões do mundo antigo custa 15 trilhões, então o cara diz que esse corpo até que saiu barato. Não dá para recusar porque o monstro corporativo explica que o Aneu atingiu um nível bizarro de poder. Aquela voz de robô bizarra diz que vai desmontar o cara inteirinho só para recuperar os arquivos secretos. Aneu fica com um ranço absurdo e manda na lata que tirar a vida dele desse jeito é um roubo descarado. O cérebro esquisito dentro do pote de vidro só fala pro sujeito relaxar antes que o bagulho fique louco pro lado dele. Com a cara toda sombria ele pergunta se ele realmente parece alguém que tá de boa com essa situação bizarra. Uma luz brilha forte na máquina enquanto ela lança aquele papo furado de que a empresa sempre tenta ser o mais humana possível. A galera ali perto entra em desespero porque todo mundo sabe que ninguém sai vivo depois de encarar esse monstro sem alma. O Cinabro insiste que desperdiçar um talento raro desse seria uma perda gigantesca para todo mundo. No meio daquela cratera enorme ele se toca que a vida dele não passa de um simples produto na mão desses caras. 2 contratos surgem do nada dando para ele a escolha entre morrer em paz ou virar um escravo pro resto da vida. O olhar dele fica perdido no vazio porque o herói já percebeu que qualquer caminho ali vai dar num inferno diferente. Um barulho de trava ecoa na sala e a máquina dá as boas-vindas pro mais novo funcionário da empresa. A criatura já deixa o aviso para ele nem sonhar em fugir das obrigações que ele tem agora com a corporação. Ele sente o metal gelado na pele quando percebe que já enfiaram um dispositivo de controle bem no meio do pescoço dele. Se o corpo dele sofrer qualquer dano daqui pra frente a culpa vai ser só dele pelas regras desse contrato bizarro. A primeira tarefa do cara é caçar a Missy 1 antes que ela espalhe todos os segredos da firma por aí. Se liga na mestra ou a mulher que vai ficar na cola dele vigiando cada passo que ele der a partir de agora. Depois de darem os parabéns o chefe manda a moça levar o protagonista direto pro novo quarto dele. Os dois ficam ali parados observando o céu laranja de uma cidade que parece gritar sem parar no horizonte. A garota estilosa puxa o isqueiro e solta aquela fumaça pesada depois de dar uma bela tragada. A Neo fica só observando em silêncio enquanto tenta entender como vai ser a vida com esse corpo de metal. Ela percebe que ele não tira o olho dela e fica pensando se esse cara calado tem algo importante para falar. O rapaz solta um sorriso forçado e toma coragem para pedir um cigarro emprestado para ela.
O fora vem pesado quando ela manda ele calar a boca e nunca mais dirigir a palavra para ela. A chuva começa a apertar e os dois seguem pelas sombras debaixo de um céu roxo bem carregado. Ela vai embora toda plena com o guarda-chuva e deixa o coitado sozinho no meio daquela tempestade gelada. O cansaço tá estampado na cara dele porque até o corpo novo já tá sentindo o peso dessa vida desgraçada. A água escorre pela pele de metal enquanto ele olha pro nada com um semblante de quem perdeu as esperanças. Quando chegam numa porta escura, ela avisa que aquele espacinho minúsculo vai ser a nova casa dele. Ela já manda o papo reto dizendo que não importa o cargo dele, o quarto tem que estar sempre brilhando. O nosso herói só observa ela saindo porque tá exausto demais para discutir com uma supervisora tão fria assim. Bate aquela tristeza profunda e ele sussurra que sente uma falta absurda da única pessoa que gostava dele de verdade. A chuva não para lá fora e aquela porta velha é a única coisa que separa ele do silêncio agoniante da realidade. A silhueta dele fica ali encarando a chuva roxa enquanto ele se afunda num mar de arrependimento e solidão. Lembrar da mãe dói como uma facada no peito mesmo que o coração dele agora seja feito de puro metal. O cansaço mental vence e ele resolve dormir cedo para tentar fugir um pouco desse pesadelo que virou a vida dele. A voz suave da C1 chama pelo nome dele e traz o cara de volta para um mundo real antes que ele se perca nos pensamentos. Um esqueleto vermelho brilha na visão dele lembrando que ele trocou a humanidade por essa máquina demoníaca. Ela chega bem perto com aquele rosto lindo e pergunta se ele realmente acha que todo esse horror não passa de um sonho ruim.